Muito boa tarde, investidor. Boa tarde, investidora. Eu sou o Felipe Nascimento, estou aqui ao vivo no BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro. As principais notícias repercutidas aqui com o nosso time, Daniel Morales e eu. Vamos ficar nesse debate até 3h30 da tarde, vamos bater um papo com o Alan Gani. E hoje a gente vai ter por aqui também o Ulisses Neme, CEO da Sparta. Vamos bater um papo aí sobre renda fixa e crédito privado. Inclusive, se vocês já têm alguma dúvida, vão deixando aqui no nosso chat para a gente poder repassar ao Ulisses Neme. E também, se tiver alguma dúvida para o Alan Gani, já vão deixando aqui para a gente começar esse nosso bate-papo aqui dessa quarta-feira que a Bolsa Brasileira está aqui operando no patamar positivo. Claro, não é um patamar muito alto assim, né? Não está tão alto assim como a gente viu em alguns outros dias, mas entre altas e baixas a gente está subindo 0,26% aos 112.523 pontos. A gente segue falando aqui que Bradesco ainda é a empresa que mais está caindo nesse momento. Bradesco, depois de divulgar seus resultados corporativos, está caindo, BBDC4 caindo 8,10%, BBDC3 caindo 7,95%, uma queda bastante importante, né? E aí, outra empresa que acabou divulgando o resultado hoje foi a Klabin. A Klabin divulgou seus números e aí a ação de Klabin 4 sobe 0,82%. As units, né, Klabin 11, subindo 1,47%. Esse é o panorama aí da Bolsa Brasileira, que ainda tem empresas, Natura subindo, é a que mais sobe nesse momento, depois tem Minerva, Azul, tem Melius subindo também, a própria B3, Rumo subindo também. Nesse momento, pelo segundo dia consecutivo, Rumo subindo bastante. Raia Drogasil, também temos Redditor, Intermédica e Apivida subindo depois de 2 pregões, liderando ali as quedas da Bolsa Brasileira. Enfim, uma série de empresas aí nesse patamar positivo e a gente vai comentar bastante sobre esses movimentos aqui. Vamos para as bolsas internacionais para a gente saber como que está o clima lá fora, né? O clima de otimismo nessa quarta-feira, e principalmente com as bolsas europeias que fecharam todas no patamar positivo. DAX na Alemanha fechou em 1,57 de alta, FTSE no Reino Unido subiu 1,01, CAC na França subiu 1,46 e o índice Eurostoxx subiu aí 1,81%. Nos Estados Unidos, Dow Jones subiu 0,7%, o S&P sobe nesse momento 1,02% e a Nasdaq tem uma alta um pouco mais elevada aí com 1,27%. As ações lá nos Estados Unidos aí recuperando um pouco, né, das últimas perdas. A gente vê pelo menos as bolsas americanas subindo nesse momento. O dólar tem uma variação leve para cima, 0,04%. Sendo negociado aí aos R$ 5,26. Enfim, esse é o panorama que a gente tem aqui no mercado, um mercado que repercutiu bastante no começo da manhã, toda a questão da inflação, né? O IPCA foi divulgado hoje cedo, uma inflação desacelerando, né, 0,19 ponto percentual. Ou seja, hoje a gente viu o IPCA em 0,54%, o IPCA de janeiro, e aí em relação a dezembro, quando veio 0,73%, desacelerou esse 0,19 ponto percentual. Mas, mesmo assim, foi a maior variação para o mês de janeiro desde 2016, tá? Naquele ano, houve uma variação para cima de 1,27%. Interessante que 8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta. Em relação ao núcleo do IPCA, teve uma leve desaceleração na margem de 0,9 para 0,87. E aí, com um acumulado de 12 meses, chegando a 7,88%. A gente vai falar do IPCA. O IPCA que chegou, né, a fazer algum tipo de movimentação logo no comecinho do pregão, né? A gente viu nos primeiros minutos do pregão, a partir das 10 horas da manhã, a Bolsa fazendo uma movimentação um pouquinho de alta ali, depois caiu e aí ao longo do dia, por volta ali das 10h50, 11 horas da manhã, ela foi subindo, né, até chegar ali perto do meio-dia e meia, quando começou a cair
novamente, pelo menos reduzir um pouco os ganhos, né? O Ibovespa. Enfim, esse é o cenário, né? O cenário do mercado nessa quarta-feira de muitos resultados, de muitas expectativas, né? Inclusive, a gente tem a informação também sobre o Bank of America, que elevou a recomendação das ações do Brasil em linha com o desempenho do mercado para acima do desempenho do mercado. Essa foi a reação, a recomendação do Bank of America e aí correspondente à compra, né? O BOFA diz que, apesar de algumas preocupações ainda no radar, ele considera que o país tem potencial de crescimento de lucros ainda para esse ano de 2022. Avaliações relativamente atraentes e percepções de valor que tendem a continuar melhorando. A preferência dos especialistas do Bank of America é por ações de valor em detrimento das ações growth, aquelas de crescimento. Essa é a percepção do Bank of America, tá certo? Então agora, 2 horas e 11 minutos, deixa eu trazer o Daniel Morales aqui para a gente começar o nosso giro de notícias, trazer as informações que seguem movimentando o mercado nessa quarta-feira. Ótima tarde, Daniel Morales. Boa tarde para você também, Felipe Nascimento, e para todo mundo que agora está ligadinho aqui no BMC Market. É isso aí, Morales. Vamos começar falando então da Klabin, né? Porque além de divulgar os resultados, a Klabin aprovou o pagamento de dividendos no valor de 377 milhões de reais. A empresa esclareceu que o pagamento dos dividendos complementares ao dividendo obrigatório relativo ao exercício social de 2021 vai ser realizado no próximo dia 25. Aí as ações passam a ser negociadas ex-dividendos a partir já de 15 de fevereiro. Hoje, a Klabin apresentou aí o lucro de 1,05 bilhão de reais no quarto trimestre, uma queda anual de 21%, mas acima aí do esperado do mercado, revertendo o prejuízo do ano anterior, Morales. É isso aí, Felipe. E a 3R Petroleum informou ao mercado que teve uma produção média de 8,8 mil barris de óleo equivalente por dia em janeiro. O Polo Macau foi o que apresentou o maior resultado para a companhia, com produção diária de 6,9 mil barris. Em comunicado ao mercado, a 3R é a operadora dos polos Macau, Areia Branca e Rio Ventura e detém participação de 35% no polo Pescada, que é operado pela Petrobras. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar interrompeu o processo de mudança societária da carteira de planos de saúde individual da Amil para um grupo de investidores. O processo vai ficar paralisado até que toda a documentação seja enviada para análise da agência reguladora. O valor da transação é de 2,3 bilhões de reais, sendo que pouco menos de 1 bilhão se refere a reservas financeiras exigidas pela autarquia. A agência reguladora aprovou a transferência da carteira de planos de saúde individual da Amil para a APS, uma operadora que também pertence aí à United Health. E a BR Malls confirmou que iniciou conversas preliminares com a Ancar para a combinação de seus negócios. De acordo com a BR Malls, não existe ainda qualquer definição sobre termos e condições de eventual operação, inclusive sobre ativos envolvidos e respectivas avaliações financeiras. Em janeiro, a Alliance Sonai propôs uma fusão com a BR Malls para formar uma administradora gigante de shopping centers no país, com um portfólio de 69 shoppings e receitas conjuntas de lojistas da ordem de 38 bilhões e meio de reais. A BR Malls, no entanto, desconsiderou a proposta por discordar da avaliação do valor econômico dos ativos envolvidos. Legal, Daniel Morales. Agora eu quero chamar as imagens, né? Porque a gente está em cima do lance aí, né? Do CAD, aliás, do Conselho do CAD, para aprovar, né? Que vai ver se aprova a venda dos ativos móveis da Oi para a Claro, para a TIM e para a Vivo. A relatora ainda está proferindo o seu voto e a gente lembra que 3 relatores já falaram aí ser contra a venda dos ativos da Oi para TIM, Vivo e Claro. Então são 3 votos contrários e nenhum voto a favor da operação, pelo menos por enquanto, tá? A gente está acompanhando desde do meio da manhã ali, cerca de 10 horas da manhã,
começou essa votação aí dos conselheiros do CAD, ou seja, a gente já teve 3 votos contrários, ou seja, contra a venda do imóvel para os concorrentes. E a gente lembra que a Anatel fez uma recomendação lá de que essa negociação deveria acontecer, porque senão a Oi poderia inclusive vir à falência, tá? Porque essa seria uma das únicas maneiras para a Oi se manter no mercado, justamente aí por causa da recuperação judicial da empresa. A gente teve travou um pouquinho a imagem, mas é a relatora, uma das conselheiras que está falando agora, proferindo o seu voto. E a Oi, nesse momento, Oi BR3, cai 8,65%, sendo negociada aí aos 95 centavos. E aí vamos ver Oi BR4, como é que tá? Oi BR4 tá caindo 9,66% a R$ 1,59. Deixa eu chamar o time todo na tela aqui. Hoje, Alan Gani, Daniel Morales com a gente, para a gente poder repercutir, inclusive, um pouquinho essa situação. Gani, ótima tarde para você. Bem-vindo mais uma vez aqui ao BMC Market. Muito boa tarde, Felipe. Boa tarde, Morales. Boa tarde aí à nossa audiência. Legal. Ô Gani, pelo que a Anatel falou, se não sair essa negociação, a Oi pode ter sérios problemas, né? Então, por isso que a gente fica de olho, por isso que a gente traz as informações, está em cima do lance. Tem muito investidor de olho na Oi, acreditando nessa recuperação judicial. E aí, caso não aconteça, caso o CAD rejeite ou imponha mais amargos ali, problema para a Oi, né, Gani? Com certeza. A Oi está sendo operada aí como uma opção, né? Ela pode virar pó, né? Pode virar falência, como se a decisão for favorável à empresa pelo CAD, ela pode apresentar aí uma recuperação das suas ações. Muita gente entrou em Oi por preços bastante atrativos, apostando aí numa tese de valorização das ações, uma coisa, né? Um movimento especulativo, aqui no bom sentido mesmo. Mas tem toda essa questão aí, vamos ver como que vai desenrolar. Por enquanto, acho que o placar está desfavorável à empresa. Está 3-1, se eu não me engano? Está 3-0, pelo que eu vi 3-0. 3-0. 3-0. Então, mais um voto, já era isso ou não? Eu acho que sim, porque são 6. São 6, né? São então, 6 conselheiros. Então, e aí, se empatar, porque está 3-0, são 6, aí tem um voto de Minerva, provavelmente, Deve ter alguma discussão ali para ver para onde que pende, né, essa decisão. Enfim, situação bastante delicada e preocupante. Ô Gani, você até falou, né, tratado aí como uma opção. A gente viu já algumas empresas saírem da recuperação judicial e caminharem bem. Sim. Por outro lado, outras também não se deram tão bem em recuperação judicial, né? É sempre um processo complicado ali, né? Que depende muito da empresa propor saídas, propor questões, os credores também acabarem dando alguma chance para a empresa ali, a empresa fazer movimentos. É uma situação complexa, né? Muito difícil. RJ. Existem aí executivos especializados nesse tipo de situação, de turnaround, né, de conseguir tirar a empresa do vermelho, ou quando a empresa está chegando nessa situação, de fazer já um movimento de limpeza dos ativos da empresa. É o que, na verdade, a Oi está tentando fazer. E esses executivos são bastante cobiçados aí no mercado, porque não é uma situação fácil. Agora, a boa notícia se seja pelo processo do CAD ser favorável à Oi, ou seja, que ela consiga reverter, porque não quer dizer, né, eu até brinquei em relação às opções, não quer dizer que, se o CAD der um parecer que vá contrário à Oi, ou seja, não venda os ativos, não quer dizer que a empresa está fadada à falência e vai virar pó. Mas aumenta bastante essa probabilidade. Mas ela pode reverter. Fazendo aí um bom turnaround, ela pode reverter. E aí, é claro que beneficiaria esse acionista. Então, assim, é algo de bastante risco, né? Não é uma tese aí tranquila.
Tem até gente brincando, Gani, é mais fácil hoje chegar a R$2 ou virar pó? Pois é. nessa de opção, tem que saber exatamente aí como é que tá a vol, né, da opção para saber para onde que ela vai. Maravilha, falamos de hoje, daqui a pouquinho a gente continua aqui em cima desse assunto, trazendo todas as informações assim que saírem novidades daquela reunião do CAD lá, a gente traz para o nosso telespectador, pessoal que está acompanhando a gente no YouTube e também no Profit Pro da Nelogica. O Gani, inclusive eu quero começar, né, seguir com o nosso BMC Market aqui com uma pergunta. Eu ia fazer uma pergunta um pouco mais elaborada, mas eu vou aproveitar a pergunta do Felipe. Ô Gani, qual a sua visão referente ao resultado do Bradesco? Eu acho que todo mundo está querendo saber, né? Justamente porque a empresa divulgou o resultado ontem à noite e hoje de manhã, assim, logo na abertura do mercado, a gente já viu uma queda bastante importante nas ações, né? Tanto na BBDC3 quanto BBDC4, cerca de 8% ali nesse momento. Eu queria saber o que você viu nesses resultados, ou de repente o que o mercado viu nesses resultados para ter esse impacto praticamente imediato nas ações do Bradesco, Gani. Pois primeiro assim, o resultado ele veio na comparação na margem, em relação ao trimestre anterior, ele veio pior do que o mercado esperava, certo? Não veio tão bom. E aí, algumas coisas me chamaram a atenção quando eu analiso aí as demonstrações financeiras, como, por exemplo, um aumento bem significativo das despesas com PDD. Né? Então, a gente está falando de despesas, provisionamentos que o banco faz e afetam diretamente o resultado do banco em relação à inadimplência. Não só isso, como houve o aumento da PDD, mas também houve uma queda de receitas de recuperação judicial, que é aquela pessoa que ficou lá inadimplente, está com uma dívida com o banco, né? O banco contrata empresas terceirizadas para correr atrás dessa dívida, né? Dessa dívida, renegocia e consegue reverter aí parte do prejuízo. E houve queda na receita. Então isso também me chamou bastante atenção. Houve também um aumento na margem das despesas operacionais, certo? E aí bastante puxada por outras despesas, a gente não sabe exatamente o que compõe essas outras despesas, mas houve um aumento adicional, de tal modo que isso acabou afetando o resultado não foi tão bom o quanto o mercado esperava, né? Houve aí na comparação trimestral uma queda do lucro líquido, certo? Mais ou menos aí de 2%. No ano, se a gente pegar o resultado no ano, o Bradesco teve um resultado bastante interessante, né? Mas isso já estava no preço, uma boa parte aí por conta do resultado do terceiro tri. Então o lucro líquido sobe 35% no ano, mas o que interessa são esses resultados na margem, né? Esse ajuste fino em relação ao trimestre anterior, houve queda do lucro líquido. Talvez essa queda já era esperada, sim, mas foi mais forte aí do que o mercado previa. Ô Gani, é interessante que eu ouvi o pessoal falando assim, o Bradesco deu 22 bi de lucro no ano passado e está caindo 8%. Imagina se não desse lucro igual fintech, exatamente, né? Boa. Imagina só, né? O que ia acontecer? Não, e é surpreendente, né? É exatamente isso. O número aqui foi 20 bi no ano passado e esse ano 26,215 milhões. 26 bi, 215 milhões. Quer dizer, algo fantástico, um crescimento de 35%. E mesmo assim, as ações caem. Mas cai muito em função do resultado relacionado à expectativa de mercado e relacionado ao trimestre imediatamente anterior, muito em função dessas operações de crédito, né? Um aumento da inadimplência, da PDD, do provisionamento e o aumento também, aliás, uma queda da recuperação de receita de clientes aí que não pagaram. Essa PDD, isso é uma dúvida importante. Ela pode ser revertida? Pode, vamos supor, porque o banco faz um provisionamento, aí você tem uma reversão da PDD. Então o que acontece?
o banco melhora ali o sistema de cobrança ou melhora o cenário econômico e a inadimplência não se concretiza da maneira que o banco estava esperando. O que vai acontecer? Tem uma reversão de PDD. Então tem um efeito positivo aí na DRE do banco, né? E um efeito caixa também. Ô, Felipe, eu vou aproveitar que vocês estão falando sobre isso. Gani, eu queria saber exatamente, no caso, por exemplo, você viu que o Bradesco agora está caindo 8%, né? Está lá 7,95%, 8%. Mas está levando os outros juntos, né? Está levando também Itaú, Santander, enfim, está levando os outros bancos também. Por que eles levam junto? Qual que é o motivo de já levar os outros nesse comboio aí? Boa pergunta, Dani. O que acontece? O investidor, ele olha, por exemplo, para a PDD e ele fala assim, bom, não é algo específico relacionado ao Bradesco. O Bradesco tem uma gestão tão boa quanto o Itaú, quanto o Banco do Brasil e quanto o Santander. Então é algo mais relacionado ao setor. Então é uma leitura de que algo não está indo bem no setor, a inadimplência está aumentando por conta de queda da renda, aumento da inflação, desemprego elevado, o que seja, e provavelmente isso é um sinalizador de que o resultado de outros bancos não virão tão bem. A gente pode fazer essa leitura, eu mesmo lá no trade, né, que eu brinco que eu fiz aí com a Amazon, eu fiz uma leitura de que as empresas de tecnologia, elas estavam sinalizando, as grandes empresas, de que os resultados de outras empresas lá nos Estados Unidos viriam bem. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque não é uma relação determinística. É claro que o Itaú, o Santander pode apresentar aí um resultado de uma PDD menor do que a do Bradesco, mas muitas vezes o investidor entende isso como um efeito de sinalização do setor. Legal. Ô Gani, e a gente sempre comenta aqui, né, que resultado acaba sendo retrovisor, né? Que Sim. O investidor ele olha para frente, busca inclusive alguns guidances da empresa, só que o guidance do Bradesco, pelo que eu estava lendo aqui em alguns relatórios, também acabou ficando um pouco aquém das expectativas, né? Mesmo, olha só, os desafios, né, que o Bradesco elencou aqui. Pix e fintechs estão atacando os bancões, estão pressionando as receitas, o crescimento, os spreads estão ficando menores, então o crescimento acaba vindo de algum tipo de linha de crédito que possa ter um spread maior, mas aí o banco vai ter que se virar também para encontrar esses nichos aí pouco explorados. E aí, uma fala que me chamou bastante atenção na conferência de resultados, né, com o presidente do banco, ele falou que o crédito concedido pelos meios digitais do Bradesco foi maior do que a soma de todas as fintechs. Diz que eles deram 88 bi em crédito só pelos meios digitais do Bradesco. E aí, a minha grande pergunta, né, para você é a seguinte: se a gente olha para frente e se nesse resultado, que é um pouco de retrovisor, o crédito do Bradesco já superou praticamente todas as fintechs, né, o crédito de todas as fintechs, então talvez eles tenham um olhar mais para frente aí de uma concorrência forte com essas empresas, né, com essas fintechs que estão surgindo aí, e de atacar esse mercado, inclusive para conseguir essas linhas com maior spread, né? Então, assim, olhando para frente, foi um resultado talvez aquém das expectativas, mas olhando para frente, eles se colocam ali, olha, tô no páreo, as fintechs não vão vir para tirar cliente, não vão vir para matar algum tipo de negócio. A gente está de olho também nesse mercado. É mais ou menos assim que tá certo. Tem a resposta imediata do mercado, mas olhando mais para frente, é mais ou menos isso que o Bradesco está querendo dizer, né? Eu acho que sim. E assim, também, né, é muito interpretativo. Quer dizer, o mercado ele é composto por um conjunto aí de investidores, né? E na média, os negócios estão saindo a preços menores. Mas é claro que a gente pode olhar esses mesmos resultados e falar, não, mas espera aí, não é tão ruim quanto está parecendo. E é exatamente por isso que sai negócio, por isso que tem uma força vendedora e uma força compradora, né? Lembrando que essa questão das fintechs é aí o grande calcanhar de Aquiles, né, em relação aos bancos, porque os bancos acabam reclamando que elas sofrem
menos regulação, então elas conseguem ter uma competição mais agressiva em tarifas, em fintechs de crédito também acabaria ali tendo menores despesas com regulação, conseguiria ter uma taxa um pouco mais atrativa, teria todo o efeito aí da tecnologia. Agora, por outro lado, como é que eu vejo essa questão, Felipe? Quer dizer, banco não é bobo, né? A última coisa que banqueiro é bobo. E o banco tem um poder de reação. Prova disso é esse volume de crédito aí do Bradesco em relação às fintechs. Então, os bancos percebem esse movimento e vão inovando, vão investindo nos canais digitais, vão tentando enxugar pessoal. Eu sou daqueles de que compro a tese de que banco não é um setor fadado ao fracasso por conta das fintechs. Pelo contrário, eu acho que há uma reação aí por parte dos bancos. Eu acho que prova é o que o Bradesco aí reportou, esse número que você trouxe. Tem até aquela famosa frase, né? Eu não sei quem falou, né, mas eu lembrei aqui que a melhor coisa do mundo é um banco bem administrado, a segunda melhor coisa do mundo é um banco mal administrado. Eu não sei quem falou essa frase, boa, mas me veio na cabeça que banco não perde dinheiro de jeito nenhum. E inclusive, né, com esse cenário de alta de juros, eles até falam, né, inevitável, a gente vai ganhar dinheiro com alta de juros, esse cenário todo aí. O problema é justamente ter que colocar dinheiro ali nas provisões, né, no PDD, para poder, de repente, dar uma segurada caso a inadimplência vá muito alta, vá lá para cima, né? Então isso acaba sendo um problema. Mas uma coisa, só para a gente encerrar o Bradesco aqui, Gani, eu estava vendo alguns dados, né, alguns relatórios de empresas, casas de análise e tudo mais, o pessoal estimando aí preço-alvo de Bradesco antes do resultado, né? R$26, R$29, com recomendação neutra até, mas com esses target prices aqui altos, né? Para hoje a gente chegar tá a R$21 o Bradesco, caindo 8%. Então, para chegar nesses 26, 29 aí, vai demorar um tempinho ainda. Pois é, a impressão que eu tenho é que eu acho que a reação foi um pouco exagerada, assim, né? Vieram números que não foram tão bons, mas acho que foi 8% de queda, uma reação um pouco exagerada. Acho que o dia de amanhã vai ser uma boa, né? Porque às vezes acontece isso, né? Tem uma queda exagerada num dia e aí você tem uma correção no dia seguinte. E aí o pessoal pegando no nosso pé aqui. Pô, mas o Nubank subiu 33% aqui, ó. Nos últimos 4 dias subiu 43%. Vocês não falam nada. Tô falando. Subiu 44% aqui o Nubank. Pronto. Pronto. Nubank subiu 44% nos últimos 4 dias. O pessoal gosta também de Nubank. Gosta. Mas apanhou demais, né? Apanhou muito. Naquela Nubank onda é o novo lá. Oi? É a nova Oi? Acho que não. Tá bom, em termos de fãs, então, vai. O Nubank apanhou demais depois do IPO lá. Foi, principalmente lá nos Estados Unidos, foi abaixo do preço do IPO. Caiu, sei lá, 20%, né? Depois do IPO. E aí agora tá retomando, né? Tá indo para cima aí. Uma fintech que chegou a ser aí o maior, a maior instituição financeira das Américas, da América Latina aqui, né, do Brasil. Exatamente. Enfim, ainda está abaixo do IPO, mas se continuar subindo nessa velocidade aí que o pessoal falou, muito bom. É isso aí. Ô, Daniel Morales, vamos separar um assunto aí pro Gani, que ele gosta para falar bastante, é o IPCA. A gente sai de um resultado, vai para IPCA e depois a gente vai para outro resultado. Vamos falar do IPCA. Você tem os números aí, Daniel Morales? Tenho. Fáceis aí para a gente já sabatinar o Alan Gani? Vamos lá, tenho sim. O IPCA aqui ficou em janeiro 0,54%, em janeiro, né? Após ter registrado taxa de 0,73% em dezembro, né, nos dados divulgados hoje. Segundo o IBGE, apesar de ter desacelerado aí pelo terceiro mês seguido frente ao mês anterior, foi o maior resultado para o mês de janeiro
desde 2016, quando registrou, naquela época, 1,27%. O índice de janeiro ele foi impactado principalmente pela alta dos preços de alimentos, 1,11%, pelo recuo nos transportes, com destaque para a queda nos preços da gasolina, de 1,14%, do etanol, de 2,84%, e das passagens aéreas, com menos 18,35%. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 10,38%, acima dos 10,06% registrados nos 12 meses anteriores. Apesar da aceleração, a taxa acumulada segue abaixo da registrada nos meses de outubro e novembro. Gani, qual que é a sua avaliação? Pois é, o IPCA ele veio ligeiramente abaixo da mediana das expectativas de mercado. A avaliação é que o índice ele foi puxado, essa desaceleração, principalmente pela deflação aí de preços administrados, como gasolina, como energia elétrica, também alguns preços livres, como passagens aéreas, uma desaceleração da alta de alimentos fora do domicílio. Então, a boa notícia é que há uma desaceleração de uma inflação muito ligada à demanda, né? Então a gente percebe isso, por exemplo, com a desaceleração de alimentação fora do domicílio. Agora, olhando para fevereiro, a gente deve ter aí algumas pressões. Por quê? Porque esse efeito da reversão da queda termina. Né? Então, essa queda aí que houve de energia elétrica, de gasolina, então essas quedas serão dissipadas, né? Não vai continuar em queda. Então, esse efeito acaba. Por outro lado, o que entra em cena? O aumento da educação. Então, fevereiro, tipicamente, lá pela metodologia do IPCA, o reajuste das escolas pega em cheio no IPCA. Então, a gente vai ter esse aumento muito sazonal, diga-se de passagem, da educação. Como agora, no índice de janeiro, ele também foi afetado pelo aumento de comunicação. Então, pacotes de telefonia fixa, imóvel, internet, que tem ali agora já um peso relevante no índice. Além da questão do IPVA. Todo mundo aí, acho que, né, se lembrou bastante do IPVA no mês de janeiro. Então, o IPVA, emplacamento e licenças, e IPVA pegou em cheio, né, no IBGE, na inflação medida pelo IBGE. A alta poderia ter sido maior, não foi graças ao movimento aí dos preços administrados. Boa, Gani. Inflação é aquela coisa que a gente estava de olho, né? Até para saber aí se vai ter algum tipo de pressão, reflexo, alguma coisa nas próprias definições aí do Banco Central, né? Mas ontem eu lembro que vocês estavam falando que essa pressão aí de janeiro, né? A inflação de janeiro tem muita coisa ainda envolvida que ainda precisa esperar alguns meses aí para ver se é isso mesmo, se vai estar na meta, se não vai estar na meta. Mas pelo que eu entendi aqui, Gani, que o Bruno Serra falou mais cedo, do Banco Central, ele meio que ratificou aquela posição do Banco Central lá que inflação na meta mesmo só no que vem, né? Esse ano eles estão de olho nessa inflação acima do teto, né? Ainda não já está difícil, né? Vai estar fora aí do teto da meta, já meio que contaminou as expectativas, e quando começa a contaminar a expectativa é algo complicado, porque daí está todo mundo já esperando mais inflação, o empresário vai lá, se antecipa e acaba ajustando o preço. Isso é do jogo, isso é super normal. E aí a preocupação do Banco Central é a seguinte, quer dizer, a Selic, que começou ali aquele processo mais forte de elevação no ano passado, ela começa a fazer efeito agora, 6, 9 meses aí, de acordo aí com os estudos. E isso passa a ter um efeito aí sobre a desaceleração da demanda, o que não há motivo para ter um reajuste de preço, certo? Então isso pega, por exemplo, nos preços livres. Isso tem um impacto bastante positivo nos preços livres. Agora, qual é o ponto aí, a preocupação por parte do Banco Central? É que se o fiscal piorar,
O que é o fiscal piorar? Excesso de gastos públicos. Isso começa a pegar onde? Na demanda, certo? Há uma pressão de demanda. E o pior, o investidor, o empresário, o mercado como um todo, ele começa a piorar suas expectativas em relação à inflação. E se piora as expectativas, o que acontece? A inflação acaba se concretizando. Então, a preocupação do Banco Central, ele até fala o seguinte, olha, aquela Selic lá de trás, ela vai começar a fazer efeito agora. Mas nada adianta se eu colocar aí uma Selic num patamar alto se o governo não fizer a parte dele do lado fiscal, porque pode trazer uma pressão inflacionária. Boa, Gani. Deixa eu trazer imagens aqui da reunião lá do conselho do CAD para a Oi, porque o que acontece? Aquela conselheira que estava falando era a Lenisa Prado, ela votou a favor da compra da Oi Imóvel pela TIM, Vivo e também pela Claro, sendo o primeiro voto a favor, deixando 3-1. E aí, o conselheiro Luiz Hoffmann também votou pela aprovação com restrições da operação de compra da Oi Imóvel pelos concorrentes. Então agora são 3 votos contrários, 2 votos favoráveis. E o último voto vai ser do presidente do CAD, Alexandre Cordeiro Macedo. Então, 3-2 por enquanto, nessa sessão aí do CAD, né? O presidente lá do conselho do CAD votando. Esse, inclusive, que está na imagem é o Alexandre Cordeiro Macedo. Ele está fazendo a votação agora, vai expor o seu voto, se vai ficar 3-3 ou vai ficar 4-2, essa é a grande questão. E o Daniel Morales tem as informações também, então a gente está acompanhando esse último voto. O Daniel Morales tem as informações, pode deixar inclusive até a imagem do conselheiro. Conta pra gente, Morales, se ficar 3-3, o que acontece? Você apurou aí pra gente? Exatamente, Felipe. Eu dei uma pesquisada aqui com o próprio órgão, né, com o próprio CAD, e funciona da seguinte maneira. Como são 6 conselheiros, se der empate, o presidente do órgão, que é esse aí que você está vendo no vídeo agora, que é o Alexandre Cordeiro, ele tem um voto de Minerva. Então aí sim, ele pode decidir se ele aprova ou não. De acordo com fontes, aí no caso do broadcast que apurou aí, divulgou informações durante a manhã, ele seria favorável à operação. Essa informação, isso também, os bastidores também, é de que ele seria favorável, mas ainda não se sabe. A expectativa é que possa dar realmente um empate, como já foi apurado aí o broadcast, e a gente traz aí as informações para vocês. Bom, e aí, dando empate, a gente usando a lógica aqui, né? Se der empate com o voto do presidente e o presidente tem o voto de Minerva, usando a lógica, né? 2 mais 2, 4 ali, talvez seja aprovado. Com alguns remédios aí, só falta saber quais são eles, né, Gani? Só faltava aí uma narração do Galvão Bueno, né? Na virada histórica aí do CAD com a Oi, né? Tetra! Eu achei que você ia falar aquela clássica dele, vai perder, vai ganhar, perdeu. Perdeu, ganhou! Mas também cabe, e é tetra mesmo, porque seria 4-3, né? Então seria... É verdade, se for... O Gani, deixa eu tirar uma dúvida que não seria, no caso, a gente está vendo aí informações que seriam importantes para o mercado financeiro, mas eu queria saber uma dúvida que ficou. Tendo aí a Oi sendo realmente aí vendida, aí autorizada pelo CAD, a TIM, a TIM, a Claro e a Vivo teriam 96% do mercado. Isso não seria prejudicial para o mercado? Porque, vamos supor, eu tenho um pacote X, ele pode custar o quanto eles quiserem, né? O que você trouxe aí é uma questão bastante delicada e é por isso, exatamente por isso que o CAD, né, está discutindo. Essas empresas, Morales, elas já exercem um grande poder do que a gente chama de oligopólio. O oligopólio, ele é caracterizado por
poucas empresas dominando o mercado. E aí um oligopólio pode exercer aí uma grande influência sobre os preços. Você não pode simplesmente combinar o preço, todo mundo vai vendendo, porque isso forma um cartel, isso é crime. Mas mesmo que não combine, há um pensamento implícito do tipo, não vamos entrar aqui numa grande concorrência entre a gente, porque isso vai ser ruim para todo mundo. Isso não precisa ser falado, isso está implícito. E geralmente um oligopólio ele é caracterizado também por uma pequena diferenciação dos produtos. Então não tem muita diferença entre os produtos. A gente pode reparar, né, os setores oligopolizados, não há de fato aí diferenças tão substanciais do produto. Agora, o que é muito interessante num oligopólio é quando essas empresas, uma delas, por exemplo, quebra, entre aspas, esse acordo de não guerra de preços e ela faz uma concorrência mais agressiva, reduzindo o preço. O que acontece? Aí todo mundo segue e acaba também reduzindo o preço, o que diminui aí as margens do setor. Então é bastante interessante essa questão de oligopólio, envolve teoria dos jogos, né, no seguinte sentido, a decisão de uma empresa, eu fico esperando o que uma empresa vai fazer para eu também tomar a minha decisão. A gente pode ficar com preços elevados e ter margens altas, ou uma quebrar esse acordo, entre aspas, e entrar numa guerra de preços, o que acaba sendo ruim para todas as empresas. Agora, para a sociedade é ruim, certo? Mas muitas vezes não tem como frear esse tipo de movimento. Por quê? Porque são empresas que no passado elas estão onde estão, se tornaram muito grandes, porque tiveram aí ganhos de escala, porque ofereceram produtos com qualidade, com preços competitivos. Agora, o problema é quando elas se tornam muito grandes, né? E aí acaba prejudicando a sociedade. Para a sociedade, o que é interessante? Concorrência, né? Bastante empresa. Isso traz menores preços, aumento de qualidade. Boa. E só para a gente trazer a informação aqui para o telespectador, depois desses 2 votos favoráveis, os ativos da Oi voltaram para leilão, só que agora com viés de alta. Ele estava caindo 10% ali, 8% em alguns momentos, e agora o Oi BR4, que chegou aí a ser negociada a R$ 1,36, agora próximo ao leilão está R$ 1,76, né? Lembrando que abriu aí a R$ 1,72, ou seja, praticamente 2,30 aí de elevação. E deu empate, hein? E aí o ativo Oi BR3, só para finalizar aqui, Morales, chegou a ser negociado a 0,77 centavos, agora 1,9, tá? Ou seja, em viés de alta. E saiu a decisão então? Saiu a decisão. O Alexandre Cordeiro Macedo, ele votou pela aprovação da operação de compra da Oi Imóvel pelas concorrentes. Agora são 3 votos contrários e 3 favoráveis, né? Dando empate, como ocorreu. E aí agora dá como aprovado. Então o CAD ele aprovou a venda da Oi Imóvel para as operadoras com restrições. Essas restrições aí agora elas precisam ser definidas, precisam ser colocadas na mesa ali para a Oi poder tomar as providências, né? Tomar as providências e aí saber exatamente o que pode acontecer. Inclusive, o presidente, né, Alexandre Cordeiro, ele falou que esses remédios negociados deixam o caso robusto e endereçam os problemas concorrenciais. É o que a gente estava falando, né? Existia, né, essa dúvida em relação à criação de um monopólio, porém os argumentos, né, os argumentos da Oi e inclusive dos concorrentes que estão comprando, né, os ativos da Oi Imóvel, esses argumentos são de que são faixas específicas ali, eles não criaram um consórcio para comprar os ativos, são vendas pontuais para empresas pontuais, então não seria um consórcio, como o Gani falou, criação de um oligopólio e tudo mais, seria essa a questão. Então é isso, está aprovada a venda dos ativos da Oi
pelo CAD e daqui a pouquinho, daqui a alguns segundos, termina o leilão das ações da Oi e aí a gente vai ver exatamente qual vai ser a movimentação das ações da Oi aqui ao vivo aqui com a gente, tá? Daqui 30 segundos a gente fica sabendo quais vão ser as movimentações da Oi aí, né, das ações da Oi, que nesse momento estão em leilão e Oi BR4 já está subindo quase 5% ao longo desse leilão, né? A gente lembrava daquela queda muito forte e aí já está subindo 5%, Oi BR3 subindo praticamente 6%, né? E aí renovou o leilão mais um minuto, enfim, vão ficar renovando o leilão até haver aí essa definição entre compradores e vendedores nos ativos. É isso aí, pessoal. Ô Gani, rapidinho aqui, só antes da gente chamar o entrevistado, essa questão de leilão, né? Os ativos ficam em leilão lá até definir quem compra, quem vende e tudo mais, né? É assim que funciona? Isso, exatamente, né? Como um leilão aí, a ideia, né, de um leilão tradicional. Agora, só uma questão aí que você falou, né, em relação a não há um entendimento do CAD que vai se tornar um oligopólio. Assim, no meu entendimento, essas três empresas já exercem um poder de oligopólio, né? Enfim, a venda da Oi aí não vai mudar em nada. Eu, no caso ali, se eu fosse um dia conselheiro do CAD, eu também teria votado pela venda dos ativos. Acho que não muda o mercado por conta disso, não. Fiquei na expectativa aqui. Você falou, eu também teria votado. Eu acho... Sim ou não? Sim ou não, Gani? Sim, eu teria também, votado pelo sim. Eu tinha achado que ele ia falar não. É isso aí. Maravilha, então, pessoal, vamos chamar nosso convidado aqui para começar esse bate-papo. Ulisses Neme, CEO da Sparta, já está aqui conosco para bater esse papo. Ulisses, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao BMC Market. Ótima tarde para você, prazer falar contigo. Tudo bom? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês de novo. Maravilha, o prazer é nosso. Ulisses, seguinte, quero começar falando, né? Hoje a gente teve o IPCA, deu uma desacelerada em relação a dezembro, mas a gente viu ali uma alta de 0,55%. A gente tem essas perspectivas, né, de elevação de juros, como trouxe a ata do Copom ontem, né? Ainda elevação, podendo chegar até mais de 12% até o meio do ano, na reunião de março e de maio. E aí a gente fica se perguntando, né? Essa elevação de juros, a inflação ficando acima da meta também. Eu queria saber como que você está vendo essa questão e os impactos, né, nos ativos de renda fixa, ou como que isso acaba movimentando esse mercado, atraindo os investidores que saem da renda variável. Como que você vê esse cenário, essa conjuntura para os ativos da renda fixa? Muito bom. De fato, a gente tem visto bastante demanda por renda fixa de maneira geral, né, em especial para os pós-fixados, né, que são aqueles títulos que se beneficiam, né, dessa alta da Selic, que estão rendendo mais. Né, a gente está com essa expectativa de chegar mais próximo de 12%, então aquele fatídico 1% ao mês, que os investidores adoram, né, estavam saudosos. A gente até esperava que não ia voltar nunca mais para esse cenário, né? Mas infelizmente a inflação não tem dado muita trégua. E a gente tem uma perspectiva já de fim de ciclo, né? Felizmente, mesmo para quem é investidor de renda fixa, não subir a taxa de juros não é bom. Isso significa que a inflação também está alta, e o que importa para os investidores mesmo é ter uma inflação controlada e ter ganhos reais, né? Ou seja, ter rentabilidades acima da inflação, né? Se é uma inflação muito alta, você acaba que tem uma taxa de juros alta também, mas daí você tira imposto, etc. Você não tem um retorno real tão bom assim, né? E agora a gente fica com uma situação interessante, né? A gente tem os títulos, de maneira geral, de renda fixa, eles estão com rentabilidades atrativas, né? Então, o pré-fixado, ele está também com taxas bastante convidativas, o investidor pode acessar o Tesouro Direto, a gente vê os indexados à inflação também super atrativos, né?
indexados em inflação pagando hoje mais de 5%, quase 6% acima da inflação, né? Então também são retornos bastante interessantes. E a gente tem visto uma demanda não só pelos títulos públicos, mas também uma demanda muito forte por fundos de investimento e por ativos de crédito privado diretos. Vê principalmente a demanda que está tendo dos investidores por CDBs, por outros tipos de operações estruturadas, debêntures, etc. Então a gente tem visto uma demanda bem forte realmente desse dinheiro que está saindo da renda variável. Boa tarde, Ulisses. É um prazer falar contigo. Os investimentos por meio do Tesouro Direto, eles acabam sendo muito interessantes para aquele investidor que busca fazer uma espécie de trade na renda fixa, né? De acreditando numa queda da taxa de juros, entrar agora e aí vender o papel com ágio. No mercado de título privado, né, no mercado aí de debêntures, CRI, CRA ou de CDBs, isso seria mais complicado, mesmo que haja uma queda dos yields, né, um fechamento da curva de juros, muitas vezes não há esse ganho turbinado nos títulos privados. Esse não ganho desses títulos privados numa venda antecipada, ele ocorre mais pela falta de liquidez no mercado, Ulisses, ou porque o dealer vai lá e come um pedaço ali da taxa? Boa pergunta, né? Eu acho que é uma dúvida, inclusive, bastante comum. O que acontece é que na maior parte dos títulos privados, né, dos ativos de crédito privado, você acaba tendo o CDI como referência. Então, são títulos com a característica pós-fixada. Então, de fato, ele acaba não tendo uma oscilação de preço muito grande, a menos que você tenha uma mudança no que a gente chama de spread de crédito, né, que é aquela taxinha a mais que tem no título privado em relação ao título público. Então, a menos que você tenha uma redução naquela taxa, consequentemente um aumento do preço desses títulos, você não tem uma mudança muito brusca de um dia para o outro, né? Ou seja, esses títulos, eles são de fato pós-fixados, eles não oscilam tanto. Já quando a gente tem, por exemplo, uma debênture incentivada, né, que é um título privado, né, e que é atrelado ao IPCA, aí a gente já vê o mesmo tipo de oscilação que a gente vê no Tesouro Inflação IPCA no Tesouro Direto. Então tem exatamente o mesmo efeito de queda de taxa, daí você tem um ganho no preço bem significativo. Mas, de fato, e nesse caso específico, né, quando você vai ter essas movimentações no crédito privado, aí sim é importante entender quanto que está sendo cobrado de spread ou quanto que está sendo cobrado de taxa de intermediação, né, que no Tesouro Direto mais claro, tem uma taxa, tem regras bem definidas, bem claras. Às vezes pode ser que no caso dos títulos privados tenha uma taxa um pouco diferente ou que às vezes não esteja tão claro quanto que é essa taxa, né? Então o investidor de fato precisa se informar, né? E isso acaba sendo até uma vantagem ter, por exemplo, investimentos em fundos, né, de crédito privado, porque além de você conseguir o benefício da diversificação, né, os gestores, quando estão negociando isso, eles conseguem medir de uma forma bem mais clara quanto que, de fato, é o custo de transação, se está tendo um ganho, se não está, etc. Então, acho que tem uma gestão mais profissional que você consegue controlar melhor, de fato, quanto que é a rentabilidade líquida, quanto que é o retorno líquido. Ulisses, existe algum setor específico que está com as melhores oportunidades aí de renda fixa? Olha, assim, até aproveitar o gancho aqui, né? Assim, a gente falou de debêntures incentivadas, né? O setor de infraestrutura, né, de maneira geral, eles são setores regulados, né? E setores regulados, eles tendem a ter um nível de risco bem menor, né? Porque justamente a regulação ela tem essa função de dar uma maior previsibilidade, dar regras mais claras para essas empresas atuarem, para os credores poderem ver um risco menor e, consequentemente, toparem emprestar dinheiro a taxas viáveis, né, para essas empresas por prazos mais longos, né?
aquela história, você vai construir uma hidrelétrica, menos se você tiver muita incerteza, não vai nem prestar o dinheiro para a empresa lá do setor de geração. Se você tem um arcabouço regulatório mais sólido, né, e aqui no Brasil, particularmente, o setor elétrico tem uma regulação já bem madura, né, então bem conhecida, então você tem um nível de risco menor e você efetivamente consegue aprovar, né, fazer investimentos por prazos maiores para esse tipo de empresa, né? Então acaba sendo uma oportunidade. E um ponto interessante que, de maneira geral, também os setores de infraestrutura são os que eles tendem a ter receitas bastante recorrentes e receitas que, de regra, são protegidas da inflação, né? Porque você pega a conta de luz, por exemplo, ela repassa o aumento da inflação. Você pega a conta de água, repassa o aumento da inflação. Você pega o pedágio, a mesma coisa. Então, assim, de maneira geral, os setores de infraestrutura eles acabam tendo uma proteção. Então, mesmo com um cenário inflacionário, né, como a gente está vivendo agora, são empresas que têm ali uma demanda mais estável e protegida da inflação. Então, eu diria que o setor de infraestrutura talvez seja um que, assim, está numa situação mais interessante do que talvez alguns outros setores do ponto de vista de crédito. Ulisses, para fazer essa análise do setor de empresas aí, de crédito privado, quais as variáveis mais relevantes que vocês olham? É o rating, é a duration, é a relação dívida-EBITDA? O que você olha aí como mais relevante para saber se a taxa ali está adequada ao risco? Boa. De fato, assim, o rating, acho que até é interessante esclarecer aqui o que é o rating, né? O rating, no final, ele é uma análise padronizada. Então, de certa forma, ele é uma análise que tem uma metodologia já definida, que tem uma série de aspectos que são considerados, né? E que daí, conforme você tem uma nota melhor, significa que o risco é menor, né? E normalmente tem uma escala ali de letrinhas, né? AAA, depois AA, depois o A, depois o BBB. Essas são as notas que são consideradas grau de investimento, né? Então, que o investidor, em tese, deve ter grandes surpresas com esses papéis. Mas, assim, a análise, ela precisa ser feita, assim, muito caso a caso, né? A gente faz uma análise muito, como especialistas em crédito privado, né? A gente faz uma análise muito mais aprofundada, né? E alguns pontos que são bastante relevantes para a gente analisar no papel, nível de alavancagem da empresa, né, e a gente vê isso de duas formas. Uma é pelo próprio balanço, né, então entender quanto que a empresa tem de dívidas para quanto ela tem de recursos próprios, né, de capital próprio. Né, então esse é um tipo de análise. Um outro é justamente entender qual que é a geração de caixa dessa empresa. Empresa que tem um EBITDA positivo e que esse EBITDA de fato reflete geração de caixa, né? Então, e você consegue comparar isso com o tamanho da dívida da empresa, né? E daí essa dívida líquida, né, que a gente chama que é a dívida bruta menos o caixa, comparado com o EBITDA da empresa, normalmente dá uma noção de se a empresa está muito alavancada ou não, né? Mede bastante essa alavancagem financeira, né? E outro indicador que também costuma ser importante é a cobertura de juros, né? Então, basicamente, quanto que a empresa está gastando com o pagamento de juros, né, em relação a quanto ela está tendo de geração de caixa. Então, quanto dessa geração de caixa está indo para os credores versus quanto sobra para os acionistas, né? Isso é uma métrica que é bastante observada não só pelos gestores de crédito privado, mas também pelos acionistas, porque afinal é importante saber quanto sobra de fato para os acionistas, né, do ponto de vista das ações. Então, essas são algumas das métricas, mas assim, no final você tem que, assim, a gente está olhando uma série de outros aspectos também quando a gente olha uma empresa, né? Então, desde aspectos de governança, aspectos de operacionais, a diversificação dos clientes, se ela tem uma receita muito concentrada ou não, qual que é o perfil dessa receita, se tem uma sazonalidade, se precisa fazer investimentos recorrentes, quais os tipos de despesa que ela tem, se ela tem um nível de, se ela tem uma dívida
está adequadamente constituída, ou seja, se está tudo vencendo no curto prazo, se ela está bem distribuída ao longo do tempo, né? Então, são uma série de aspectos que a gente considera, né, para avaliar um emissor, né, para avaliar que uma empresa tem características saudáveis para você investir com baixo risco, né? E aí, quando você está falando especificamente do título, né? Então vamos pegar a debênture de uma empresa de energia elétrica, por exemplo, né? E aí você vai comparar, aí você normalmente está vendo quanto que é essa remuneração a mais que ela paga em relação ao título público, né? Que a gente chama de spread de crédito. Normalmente você usa também a duration, né? E aí sim entra essa métrica que ela equivaleria grosseiramente aí ao prazo médio desse título, né? Então quantos anos faltam para vencer esse título? Mais ou menos, é ponderado ali pelas amortizações e taxa, mas isso dá uma ideia essa duration dá uma ideia de sensibilidade, né? Então, se tiver uma pequena variação na taxa de juros, quanto que isso vira de impacto no preço, né? Então, se tiver 1% de variação na taxa de juros, a duration seria qual que é o impacto que você tem no preço do título, né? Maravilha. Ulisses, dá para dizer então que assim, a análise de crédito privado é muito parecida com a análise de uma ação, no final das contas. Posso dizer isso? Porque você está analisando ali fundamentos da empresa, não é? Elas são parecidas. O que a gente costuma dizer aqui é que o começo da análise é a mesma, né? Você pega a empresa, você tem que entender o negócio, tem que avaliar a governança, você tem que fazer toda a análise. E aí depois o que a gente costuma dizer é que cada um vai para um lado, né? O credor, ele não quer saber de muito risco, porque afinal, se tudo der certo, ele vai receber o combinado, né? Então ele já tem uma taxa de juros acordada, já tem uma habilidade pré-definida, né? Então ele vai receber essa, né? E o que sobra vai para o acionista. Então, de certa forma, para o acionista ficar feliz, o credor, na verdade, precisa ficar feliz primeiro, né? Ele recebe em prioridade no recebimento, mas aí sim o analista de está explorando mais essas opcionalidades. Afinal, todo o excedente, todas as surpresas positivas, né, acabam vindo diretamente para o acionista, não para o credor. Então, assim, o credor está preocupado em não ter surpresas negativas, né? E o analista de ações, tipicamente, ele está querendo ver quais são as surpresas positivas que podem acontecer, que podem fazer, de fato, o preço da ação subir bastante. E, de certa forma, né, acho que também aqui fica caracterizado isso, né, quando você tem menos gastos com juros, né, sobra mais para o acionista, né? Então, naturalmente, tanto do ponto de vista quanto do ponto de vista do acionista, eles estão olhando os mesmos números, né, para justamente, uma vez que você reduz ali, ou quite tudo que você precisa para os credores, todo o excedente vai para os acionistas, né? E o problema dos credores é justamente quando essa geração de caixa não é suficiente nem para pagar os credores, né? E aí é um desastre total para os acionistas, né? Sim. Boa. Ulisses, o Marcelo, ele está nesse mesmo tema, ele pergunta o seguinte: investidor pessoa física, na sua maioria, não tem como saber escolher crédito privado sem assessoramento, não é? Olha, a análise pelas pessoas físicas de crédito, eu acho um tanto desafiadoras, né? Porque normalmente é uma análise mais aprofundada, né? Então precisa de fato de um conhecimento específico, então precisa de fato de alguém olhando e alguém que conheça o que olhar, né, em mais profundidade. Então acho que esse ponto de fato é bem importante, né? E diferente do que acontece na renda variável, né? A renda variável, todo mundo fala assim, pô, eu vou comprar uma ação, mas eu tenho certeza que isso tem risco, né? Ninguém compra uma ação falando, não, isso aqui é sem risco, né? Todo mundo tem bem claro que é um investimento com risco, né? Só que, por outro lado, na renda fixa, as pessoas elas tendem a achar que não tem risco nenhum, né? E isso já dá um viés muito positivo, de muita segurança para o investidor quando ele vai investir na renda fixa. Então, e principalmente, né, uma coisa que é muito utilizada, né, quando o investidor vê uma marca conhecida, então ele vê uma empresa que ele já viu a marca antes, ou que ele está
essa marca no dia a dia, ele tende a ter uma familiaridade com ela, ele tende a achar que porque ele tem uma familiaridade deve ser mais seguro, né? Então, ele acaba ficando mais inclinado, de fato, a fazer investimentos, e é aí que mora o perigo, né? Na verdade, é importante que faça uma análise bem feita para entender se, de fato, do ponto de vista de crédito, né, de uma operação de longo prazo, está tudo bem. Até porque, fazendo também uma outra comparação entre renda fixa, crédito privado, né, especificamente, e a renda variável nas ações, bem ou mal, você tem lá o preço em tela, se negocia no home broker, tal, entra e sai, né? No caso da fixa, né, você não tem preço em tela tão claro assim, você precisa sempre fazer uma negociação de balcão, talvez tenha um custo para execução um pouco maior, e o investidor também não está esperando que tenha variação significativa no preço que ele investiu, ou no valor que ele investiu, eventualmente ele vai ter uma surpresa positiva ali, vai frustrar muito ele, né? Enquanto que, às vezes, na renda variável, as perdas são até maiores, mas que nem eu comentei antes, né? O investidor, ele vai para a renda variável, ele fala, eu estou entrando no risco, né? Então, assim, vai se perder um pouquinho, ou ele vê que o valor que ele investiu diminuiu, ele vai, assim, ficar feliz, mas ele vai falar, putz, isso é parte do jogo, né? Acho que é mais fácil de aceitar. Ulisses, deixa eu só tirar uma dúvida com você, me corrija se eu estiver errado, tá? Você tem título de crédito privado, títulos privados, títulos públicos, que são ativos que podem ser classificados como renda fixa. Títulos privados, eles não são a mesma coisa que títulos públicos ou títulos de crédito privado, certo? Vamos lá. Os títulos públicos, né, basicamente eles são emitidos pelo Tesouro Nacional. Então, assim, ninguém tem certeza, ninguém tem dúvida que vá ter o pagamento. Então, a gente costuma dizer que eles são tidos como livre de risco, né? Ninguém tem dúvida que vai ser pago no final, né? Já os títulos privados dependem, e por que não tem dúvida, né, que vai ser pago no final? Porque o investidor, ele pode imprimir dinheiro, é o dono da impressora, vamos dizer assim. Então, um calote de título público é muito, muito improvável. O que vai ter no título público é uma remuneração. Então, se é pela taxa Selic, no caso de um pós-fixado, se é pré-fixada, né, ou se é indexada à inflação, e aí cada um tem seu caminho. E provavelmente até o vencimento você tem uma convergência da rentabilidade. No caso dos títulos privados, né, que é o que a gente chama de crédito privado, né, é renda fixa também, porque tem uma forma de remuneração já bem definida, como que ela funciona, com uma data para vencer, então você tem um valor futuro que eu calcular com um mecanismo pré-definido, né, então isso que caracteriza a renda fixa, e a diferença é que você tem um risco de crédito privado, então você pode ser até o Banco do Brasil, por exemplo, que é uma entidade de economia mista, mas assim, vamos dizer, privada, e você tem o risco do banco. Claro que assim, o Banco do Brasil, especificamente, ninguém tem dúvida nenhuma que, assim, quanto à solidez, né? Mas você vai para uma concessionária de energia elétrica, ela tem um nível de risco baixo, né? Então, todo mundo tem bastante convicção de que vai receber os rendimentos de volta, provavelmente, mas ela tem, assim, um risco que não é zero. Então, consequentemente, ela vai ter uma remuneração maior que os títulos privados, que é o que a gente chama de spread de crédito, né? Então, se o título privado ele tem mais risco, que ele tem um risco de crédito, do que um título público, ele também tem que ter uma remuneração maior. Boa. Eu tenho uma pergunta aqui, Ulisses, porque a gente fala bastante sobre o risco e também sobre a interferência, né, de todas essas questões políticas, né? Ano de eleição, PEC dos combustíveis, tudo que acontece em Brasília acaba afetando de alguma forma os títulos, ou os títulos não, né? Pelo menos a renda variável aqui a gente vê bastante movimentação. Eu queria saber, nos títulos de renda fixa ou crédito privado, principalmente de algumas empresas que acabam, como você falou, as debêntures incentivadas, que têm papel em saneamento, infraestrutura e tudo mais, alguma coisa que tenha essa relação com o público, não necessariamente ser público, mas tem algum tipo de relação. Esses títulos, eles são impactados ou sofrem algum tipo de pressão por conta de movimentações lá de Brasília? Esse ano
de eleição aqui pode fazer alguns investidores terem algum tipo de dor de cabeça, alguma coisa assim? Ótima pergunta. De fato, nas ações fica bem óbvio, porque assim como o dólar, né, elas refletem na mesma hora. Né? Então, legal. Você fica claro quando falou alguma coisa lá, ou fez alguma coisa errada, variável macroeconômica, ela ajusta rápido, né? E você também tem as taxas de juros pré-fixadas, que elas também vão responder. E o que são as taxas de juros pré-fixadas? Né? Elas são as expectativas de para onde vai a Selic. Né? Então, de certa forma, né, se você começa a ter um governo gastando mais, já a expectativa é de que o Banco Central vai ter que subir a taxa de juros para tentar controlar essa inflação. Né? Então, isso afeta, basicamente, então, todas as decisões macroeconômicas, ou mesmo esse ruído político, né, que a gente costuma chamar, tudo isso afeta a renda fixa, sim. E, é claro, quando o investidor tem um título pós-fixado, né, então ele está lá no Tesouro Selic, por exemplo, ele está vendo aquilo oscilar, mas é claro que se você tiver um cenário mais inflacionário, tem uma expectativa de taxa de juros, então provavelmente aquela taxa Selic vai subir, ele vai passar a ganhar mais. Eventualmente o investidor vai começar a achar até que é bom, né, porque está ganhando mais. Não é, porque sobe a taxa de juros quando a inflação está alta, então não adianta muito subir a taxa de juros, né, do ponto de vista do investidor. Agora, o que acontece, e aí principalmente nos títulos indexados à inflação isso fica mais claro, a gente tem crédito privado também indexado à inflação. E com isso, se você começa a ter os títulos públicos chacoalhando, né, daí vem o que eu falei anteriormente, né, o título privado ele tem um pouquinho mais de risco do que o título público, então ele tem que pagar um pouquinho mais. Então, assim, se o título público chacoalhou, o título privado também vai chacoalhar. Chacoalhada é ruim para as empresas, na verdade, né? Porque isso, se as taxas de juros subiram, significa que quando as empresas forem captar recursos, elas vão pagar mais caro por esses recursos. Então, naturalmente, assim, existe esse mecanismo de transmissão que, assim, quando fazem bagunça onde não deve, ou quando tomam até os ruídos aí políticos, se eles não são muito bons, isso acaba afetando, sim, de certa forma, o custo das empresas. Então, assim, não é que simplesmente as ações chacoalham porque está todo mundo preocupado. Existe até um mecanismo de transmissão. No caso, a renda fixa também pode sofrer. E aí, por isso que é importante entender qual a modalidade de renda fixa que o investidor está. Então, assim, se ele está numa modalidade pós-fixada, tipicamente ele não vai ver chacoalhar no dia a dia. Isso serve para um fundo de crédito privado, serve para um tesouro Selic, para um fundo DI. Se o investidor está com um título público fixado à inflação, ele pode chacoalhar. E se ele tiver com uma debênture incentivada, também pode chacoalhar. Né? Então, é a mesma coisa. O que tem que tomar um pouquinho de cuidado é que, às vezes, no banco, na corretora, né, às vezes não aparece mensalmente ali que está chacoalhando, porque é o que o pessoal chama de levar na curva. Né? Então, às vezes, ele comprou lá uma taxa PCA mais 6, por exemplo, então vai marcando todo mês, né, que está só crescendo o valor dessa aplicação e não está refletindo de fato as oscilações no mercado. Já o investidor, isso acontece muito nos extratos, tá? Mas quando o investidor olha na página do Tesouro Direto, ele sabe que é uma oscilação de fato dos preços, né? Então o Tesouro Selic quase não oscila, mas o Tesouro Inflação pode oscilar bastante. Não é raro ver nos títulos no Tesouro Inflação, nos títulos com prazos mais longos, 2035, 2045 até 2055, que eles oscilam mais do que a Bolsa. Então, a questão do prazo é super relevante. Maravilha. Deixa eu tirar uma dúvida aqui contigo, Ulisses. Numa operação clássica de um CRA, eu, como credor, me tornaria credor do fluxo de recebíveis da empresa, numa operação de securitização. Mas tem esse tal de CRAbenture, certo? Onde eu me torno credor da própria empresa, né? Por que a empresa faz esse artifício ao invés de emitir ela não emite uma debênture direta? É simplesmente para oferecer a isenção fiscal para o investidor e aí ter uma captação maior? Seria essa a explicação? Aqui eu acho que está um ponto super importante para o investidor esclarecer. Na verdade, o investidor ele acha que quando tem isenção,
né, ele acha que todo o ganho está vindo para ele. Na verdade, não é exatamente. Normalmente, boa parte do ganho está ficando com o emissor, né? Então, está ficando ou com a empresa que emitiu aí a debênture, o CRAbenture, ou com o banco, no caso de uma LCA, LCI, e eventualmente, sim, tem uma vantagenzinha a mais para o investidor. Então, quando comprar uma debênture incentivada, né, se ele for fazer a conta em relação a comprar uma debênture não incentivada do mesmo emissor nas mesmas condições, talvez ele tenha assim, um retorno um pouquinho maior, mas não é muito maior, né, um retorno um pouquinho maior. É porque quem acaba se beneficiando dessa isenção, né, de emitir nesse custo mais baixo, né, nessa rentabilidade mais baixa, a debênture, o CRA, enfim, é o emissor. Então, assim, a empresa, quando ela decide fazer uma estrutura dessa de captação via CRA, por exemplo, é justamente porque ela está reduzindo o custo de dívida para ela, ou seja, ela está dando menos para os investidores. Como tem uma questão de isenção, então não é que o investidor está recebendo muito menos, é que ele vai comparar a rentabilidade líquida que ele tem com no investimento tributado normal, com a rentabilidade que ele tem nesse investimento isento, e provavelmente o investimento isento vai ser um pouquinho melhor. É muito raro achar que o investimento isento seja pior, né? Tipo, isso também não chega nesse nível, mas não é que toda a vantagem tributária vem para o investidor. Tá certo, então. Ulisses, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez aí pela participação. Abraço, até uma próxima. Eu que agradeço e estou à disposição. Abraço. Valeu, é isso aí. Ulisses Neme, ele que é CEO da Sparta, trazendo aqui um pouco da sua visão sobre crédito privado, sobre títulos de renda fixa. E aí eu quero já trazer aqui a informação na minha tela, né? Também aqui estão o Daniel Morales, também está o Alan Gani aqui, mas sobre a Oi, né? A Oi que teve aí aprovada, né? A venda dos ativos da Oi Móvel para Claro, para TIM e para Vivo. E aí eu quero trazer na tela aqui, olha só a movimentação de 15 minutos nesse gráfico aqui da Oi ao longo de todo o pregão de hoje, essa Oi BR3, né, que agora subiu um pouquinho, mas olha só, quando no começo do pregão aqui estava cerca de R$1,05, né, R$1,07, aí ela caiu bastante, né, nessa movimentação aqui, quando estava 3-0 contra a venda dos ativos da Oi, né? Aí caiu bastante aqui, olha só, 25%, 20% das ações da Oi BR3. E aí, ao longo desse pregão, ela foi entrando em leilão aqui em algumas vezes, justamente quando teve um voto a favor, o segundo voto a favor, até que houve o voto de Minerva, né, do presidente do CAD, o Alexandre Cordeiro Macedo. Ele votou, ficou empatado 3-3, e aí, como ele é o presidente do CAD, houve o voto dele, foi o voto de desempate também, e aí, a partir desse momento, quando os votos foram sendo computados, o IBR3 já subiu bastante aqui, voltando praticamente aos patamares, né, aos patamares de antes. E olha só o IBR4, né, praticamente o mesmo movimento, aquele movimento de queda aqui, né, ao longo desse pregão, até 1h30, mais ou menos, 2 horas da tarde. Aí ao longo do pregão e ao longo também aqui do BMC Market, a gente foi vendo as ações subirem. E eu trago aqui também, né, porque como estão envolvidos outras companhias, a Vivo, né, a Telefônica, Vivo Telefônica, agora subindo, deixa eu ver quanto que está subindo aqui, Vivo, 2,19% no pregão de hoje, e a TIM subindo aí 3,72% nesse pregão. As empresas que fizeram a compra aí dos ativos móveis da Oi também tendo algum impacto positivo nesse pregão de quarta-feira.
Agora vamos com o Gani, com o Daniel Morales, para a gente repercutir um pouquinho essa decisão. Gani, nada mais natural, né, do que também os investidores acabarem ficando um pouco otimistas com essa questão, os investidores de TIM e também da Vivo, né? Porque era uma questão importante também para eles pegarem essas faixas aí da telefonia móvel. Nada mais natural, digamos assim, do que acontecer esse movimento também de alta dessas empresas, né? O mercado entende que é uma sinergia evidente aí, essa sinergia é o que acaba beneficiando essas duas empresas. Não necessariamente uma compra de ativos, né, vai impactar positivamente, no caso, numa alta das ações, quando o mercado entende que não há sinergia. Mas nesse caso a sinergia ela é óbvia, aumenta aí a participação de mercado dessas empresas, enfim, bom para todo mundo aí. Quem estiver entediado, compre Oi, hein? E o pessoal estava comentando aqui ao longo da nossa programação, falando, poxa, quando chegou a 50 centavos, quando chegou a 60 centavos, e empresa em recuperação judicial às vezes tem, né, essas oscilações, né, essas correções muito fortes, e aí depois tem um gatilho, ela acaba deslanchando, né? Não sei se é o caso de Oi, mas foi um gatilho que estava sendo esperado, né? Sim, agora daqui para frente é saber aí como que a empresa vai se comportar, né? O que interessa agora é daqui para frente olhar aí as demonstrações financeiras da empresa, os próximos passos, a gestão, enfim, a gente está aqui para isso, né? Vamos fazer essas análises. Para fazer análise e também para saber quais os remédios, né? Que vão ser aplicados. Tem alguns ali que já foram comentados, mas tem que ver quais são os remédios, o que vai acontecer. Mas, basicamente, é o que a gente falou, né? Não pode deixar todo mundo cuidando uma coisa da outra. Falaram até de repente, essas empresas, né, que levaram essas faixas aí de telefonia móvel, fazer algumas locações, né? Locar para terceiros, para poder dar competitividade a essas faixas de telefonia móvel. Enfim, são remédios que em algum momento podem ser colocados ali para as empresas que vão adquirir essa telefonia móvel da Oi. É isso. Mais algum comentário aí sobre Oi, Mr. Gani? Não, eu encerro por aqui. Eu acho que uma outra empresa aí, só rapidinho, que veio com números aí bacanas, né? Foi a Klabin, né? A Klabin, que acho que ela está subindo no dia de hoje. Muito embora desacelerou em relação ao trimestre anterior, o seu lucro, no entanto, a empresa veio com resultados aí robustos, impactada pela alta do preço da commodity, pela própria demanda que aumentou dos Estados Unidos e da Europa, a despeito de uma redução da demanda da China. Do lado ruim, o que afetou, o lucro poderia ter sido maior, mas o que afetou a empresa foi o aumento de custos por conta aí de fertilizantes, insumos, né, que são também muito afetados pelo dólar. Obviamente que uma empresa como Klabin e Suzano, elas são beneficiadas com a alta do dólar, mas a gente tem que lembrar que elas também são compradoras de fertilizantes, de insumos que também são afetados pela alta do dólar. Mas no net aí eu vejo o resultado como bastante positivo. É uma empresa diversificada que atua com embalagens, com celulose, com papel, com empacotamento, enfim, então uma empresa aí bastante interessante para o investidor ficar de olho. Não é uma recomendação de compra, mas embora eu possa dar recomendação de compra, mas não é uma recomendação de compra, mas é uma empresa a ser estudada com bastante carinho. E que ganha dinheiro com a valorização do dólar também, exatamente, né? Para aqueles que querem fazer uma espécie aí de hedge contra o real, né, de ficar exposto em dólar. Hoje há mecanismos mais eficientes para isso, mas é uma forma de estar exposto ao dólar, com certeza. Show de bola, Alan Gani. Daniel Morales, comentários finais, considerações finais nessa quarta-feira de Oi. Vamos dar tchau agora, né? Mas é a quarta-feira de Oi. É verdade. Eu queria fugir um pouquinho de Oi, porque já que a gente está nas considerações finais, porque tem uma notícia importante que está, inclusive, no nosso BMC Now. Se você ainda não é assinante,
é só assinar o nosso BMC Now. O Felipe sempre coloca ali o endereço no chat. O nosso Telegram. É, o do nosso Telegram, exatamente. O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central informou que os servidores do Banco Central fizeram uma nova paralisação parcial das atividades hoje. A manifestação teve adesão superior a 50%, segundo a entidade, tá? E faz parte do movimento de reivindicação aos salários, aos reajustes, né, salariais. Além disso, o sindicato ressaltou que uma nova interrupção parcial já foi aprovada para o dia 24 de fevereiro, por conta aí dos gargalos nas negociações aí com o governo federal. Então, fique de olho nessa informação que está lá no nosso BMC Now do Telegram. É isso. Beleza, Daniel Morales, valeu então. Valeu. Abraço para você, abraço para o Alan Gani. Estaremos de volta amanhã a partir das 2h da tarde aqui no nosso BMC Market. E um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube e também para todo mundo que nos acompanha no player do Profit Pro da Nelogica. Você que está operando e assistindo aqui a programação da BMC News, siga aqui com a gente e, claro, se inscrevam no nosso canal do Telegram. É isso aí, eu fico por aqui, a gente segue com a programação e ainda tem bastante coisa para rolar hoje. Eu volto a partir de amanhã, a partir das 2h da tarde, aqui no nosso BMC Market. Um forte abraço a todos, tchau, tchau.